Enfim, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre métodos de avaliação de comunicabilidade, mais conhecido como MAC. Eu sou a Jamile Laila Teles, sejam bem-vindos. Georgia, se quiser acrescentar ou falar alguma coisa, fiquem à vontade para interromper, tá bom? Passando aqui, só um índice básico, que eu vou falar um pouquinho sobre as fases e a introdução também. A diferença entre o MIS e MEC é, assim, os dois falam sobre comunicabilidade, certo? Só que o MIS, ele avalia a qualidade da emissão da metacomunicação do design. E o MEC, ele avalia a qualidade dessa recepção. Então, tipo, o MIS, enquanto o MIS, ele trabalha no que o design vai falar, o MEC, ele trabalha mais na questão do que o usuário vai receber, entendeu? E aí eu coloquei esse esqueminha sobre metacomunicação, que é basicamente uma mensagem, que é a metamensagem, que o designer vai falar para o usuário. E essa mensagem é a comunicação do usuário-sistema, tá bom? Fatos sobre Mac. O MEC ele é um método de avaliação de comunicabilidade, né? Esse é o nome dele. Que ele visa apreciar a qualidade da metalinguagem do design para o usuário. Os avaliadores, eles analisam cada registro, ou seja, tudo que ele pode analisar com questão de vídeo do usuário, né, tipo, do próprio usuário, tipo, qual a expressão ele está fazendo, vídeo sobre a tela do computador dele, aquela questão do log de dados, eu vou dar exemplo por aqui, e ele vai interpretar essas gravações para ele poder, no futuro, ter os resultados dele, certo? Esse foco ele abrange basicamente a interpretação dos usuários, as intenções de comunicação do usuário e a ruptura de comunicação. Esses são os três pilares do MEC. Através disso, os avaliadores identificam problemas da metamensagem na comunicação do usuário-sistema e ele ainda informa o design a causa desse problema. Então, tipo, no nosso relatóriozinho sempre vai ter a questão tipo do erro, a causa e a sugestão. Mas para isso a gente fala mais na frente. E para fechar, ele é um método qualitativo que privilegia a análise em profundidade. Aí a gente vai adentrar nas nossas fases, sendo ela a primeira, a preparação. Aqui a gente vai preparar a nossa avaliação. E como a gente faz isso? Primeiro a gente vai inspecionar os signos estáticos dinâmicos e metalinguísticos, caso eles não tenham sido bem avaliados no MIS. Que tipo, é preferível que ele seja analisado no MIS, né? Desculpa. Mas aqui a gente pode analisar também. Já, isso era aquilo que a gente falava ontem, de que o MIS, querendo ou não, é uma preparação para o MEC, porque a gente vai selecionar, ou melhor, a gente vai avaliar e averiguar pontos de provável ruptura dessa comunicação, que depois, com a participação dos usuários, a gente vai ver se eles se confirmam. Isso. Sim, perfeito. Eu só dei assim uma pincelada realmente, só para tipo ficar claro que pode acontecer, mas é bem por cima. Aí logo em seguida a gente vai definir as tarefas para os usuários. Então, tipo, é aquele mesmo esquema que eu falei sobre o teste de usabilidade. As tarefas precisam ser claras, precisam ser coesas, precisam analisar a interface que você quer, tipo, os pontos da interface que você quer. As tarefas elas precisam ser explícitas, precisam dizer as regras para o usuário navegar dentro das tarefas e na interface. É importante também a gente definir o nosso público-alvo e recrutá-los.
Aí a questão do público-alvo, ela requer muito a questão do nosso objetivo, né? Óbvio. E assim, se for algo mais geral, que vai ser o exemplo que eu vou dar depois, a questão que você pode adotar é que você pode trabalhar com preferências, entendeu? Tipo, seria preferível se fosse pessoas que sejam melhores na informática, né? Que tenham noção, enfim, detalhes. Mas quarto ponto, a gente pode preparar um material para observar e registrar o uso, a questão dos softwares mesmo, enfim. E o teste piloto, que vai acontecer com um número de candidatos bem menor. Vai ser, tipo, questão de realmente só para testar primeiramente como está o nosso questionário e essas coisas. E aqui nessa imagenzinha eu coloquei só para a gente relembrar, né, a questão dos signos dinâmicos, que é o cursor piscando, o signo metalinguístico, que desaparece com o tempo em relação a, tipo, o texto, e o signo estático, que comunica um parágrafo alinhado à esquerda, no caso desse daqui, né? Não muda. Aí a gente adentra na fase 2, que é a coleta de dados. A coleta de dados ela vai incluir o questionário pré-teste, a sessão propriamente dita e a entrevista pós-teste. Ele vai observar e registrar as sessões de uso no laboratório, certo? E aí a gente vai, tipo, poder gravar o vídeo da interação de cada sessão, um vídeo por participante ou para cada tarefa, porque isso vai ser muito importante mais na frente. Vocês vão saber o porquê. E aí, aqui também vai acompanhar as anotações do avaliador sobre o que ocorreu durante a sessão ou o que o usuário disse no pós-teste. Então, tipo assim, embora as gravações sejam muito importantes, o que eu li em relação nos artigos que eu li é que, tipo, as anotações na própria sessão, elas são muito importantes, porque você tem um feeling ali, sabe? Tipo, talvez quando saia, você não saiba o que o usuário quis dizer naquele momento, então as anotações são muito importantes. Aqui é mais um exemplo de questionário pós-teste que foi um artigo que publicou sobre a doação de livro, que é tipo um sistema de doação de livro, e aí eles fizeram um Mac e foi esse o questionário pós-teste dele. Aí a pessoa iria marcar com X do quanto ela achou isso, essa pergunta, de 1 a 5, tá bom? É só um exemplinho mesmo. Aí, adentrando na fase 3, nós temos a interpretação. Vocês lembram quando eu disse para separar os vídeos e isso era muito importante? Então, aqui a gente vai interpretar esses vídeos. Cada vídeo de cada tarefa ou de cada pessoa, a gente vai ter que destrinchar ele em relação às rupturas de comunicação. As rupturas de comunicação são momentos que quebrou literalmente a comunicação entre o design e o usuário, certo? O que o usuário fez não foi esperado para aquela situação. E as rupturas, elas devem ser caracterizadas por uma expressão de comunicabilidade, mais ou menos chamada de etiqueta. Essa etiqueta, ela coloca palavras na boca do usuário, certo? Associar essa expressão a uma sequência de interação permite ao avaliador presumir o que o usuário poderia ter dito ou de fato disse naquele momento. Então, tipo assim, a etiqueta, ela vai muito além do que o usuário fala. É muito importante você saber isso logo de agora, porque a etiqueta, ela é uma previsão. É como está escrito aí, tipo, a gente vai presumir o que o usuário sentiu naquele momento, ou disse, né?
Aí vamos para as etiquetas. Primeiro, a etiqueta KD, ela é quando o usuário ele deseja expressar sua intenção de comunicação, mas não consegue expressar com signos codificados na interface. Isso pode indicar uma escolha inadequada na organização ou na expressão dos signos escolhidos. E como a gente identifica isso, né? A gente identifica quando o usuário ele começa, tipo, na sua interpretação dos signos, mas logo depois ele tipo vai buscando de forma aleatória e exaustiva, percorrendo toda a interface. Aí a etiqueta e agora é usada quando não sabemos, o usuário não sabe o que fazer em determinado momento para concluir a tarefa. Então ele vai ficar navegando pela interface de forma sequencial ou aleatória para tentar obter alguma dica do que ele vai fazer depois. Isso pode indicar que os signos que ele tem acesso naquele momento não contribuem para avançar em direção ao alcance do seu objetivo. A próxima cadeira é o que é a etiqueta, o que é isso? É quando o usuário ele não consegue interpretar o significado dos signos estáticos dinâmicos codificados na interface. Então ele navega pela interface procurando um indico, um aviso, uma explicação que explique o significado dos signos. E isso pode indicar o uso de um código expressivo inadequado, que não seja familiar ao usuário. A etiqueta EPA é quando ele comete um erro, quando ele percebe um engano, e rapidamente ele busca desfazer os resultados da ação desejada. Aí, como a gente identifica? Ele pode, tipo, só cancelar alguma ação acionando, o comando desfazer ou então sair. Ou ele, tipo, vai editar algum registro que acabou de criar. Tipo, ele digitou errado alguma coisa, então ele vai, tipo, epa, vou editar aqui, né? E aí, isso pode indicar para o nosso signo que há uma ambiguidade ali. Pode haver uma semelhança entre dois itens, e isso levou ao usuário a cometer esse erro, né? E uma coisa que a gente tem que se atentar também é que maior tempo e maior esforço maior é a gravidade da ruptura. Então, tipo, em relação às etiquetas, quanto mais o usuário se esforça, quanto mais ele passa tempo em relação a isso, maior aquele erro vai impactar na minha interface. Onde estou? Ela se caracteriza por o usuário ele vai ter que ele tenta dizer algo que o sistema é capaz de entender, como tipo quando eu clico no botão de voltar, então tipo o usuário ele presume que o sistema entende, então tipo se não acontece ele vai dizer tipo por que não aconteceu, porque enfim. Talvez esse não seja o melhor exemplo. Talvez o melhor exemplo seja quando ele não recebe uma resposta do sistema. Mas, enfim, o que isso pode significar? É que o significado dos signos codificados para aquele contexto não corresponde com a interpretação do usuário, entendeu? E identificamos quando o usuário tenta ativar ações desabilitadas ou interagir com signos que não apenas de exibição. Tipo, sabe quando você começa a clicar em vários lugares, tipo, que nem tem nada ali, mas você tá clicando porque realmente se perdeu? Pois é. Aí a próxima etiqueta é o que houve. Ela é usada quando o usuário não compreende ou percebe as respostas do sistema decorrentes de uma ação ou de um evento anterior. Isso pode indicar ambiguidade na expressão do signo ou falta de familiaridade do usuário com essa expressão. A gente identifica quando o usuário repete a operação realizada ou quando as ações posteriores do usuário são inconsistentes com a resposta do sistema. Aqui vai um exemplo dessa UEL que houve.
é quando o usuário, ele, tipo, ele não tem um padrão definido, ele sai navegando com o mouse, tipo, sem rumo. E por que não funciona? É usada quando o usuário esperava obter determinados resultados no sistema e não entende por que o sistema produziu os resultados diferentes do que ele esperava. Então, ele sabia o que o sistema queria, o que ele deveria fazer, mas ele não entende por que aquilo aconteceu. Isso pode indicar uma falta de correspondência entre a visão do design e a expectativa do usuário, certo? E a gente pode identificar isso quando ele repete as ações com a esperança de identificar o problema. Então, tipo assim, ele acabou de fazer a tarefa, ele não achou que o resultado foi bom, e aí ele vai e continua de novo pelos mesmos passos. A etiqueta assim não dá, ela interrompe, o usuário interrompe e abandona um caminho de interação com vários passos por considerá-lo improdutivo. Isso indica a ambiguidade na expressão de uma sequência de signo utilizado pelo usuário e pelo preposto do design, que a Mari falou ontem sobre. E a gente identifica quando o usuário ele interrompe subitamente, ele desfaz as ações realizadas nesse caminho produtivo e inicia um caminho diferente para concluir sua tarefa, certo? É importante a gente focar nessa questão de vários passos. Ele, tipo assim, ele tem vários passos. Ele já construiu horrores e aí agora ele vai ter que, tipo, voltar tudo. A etiqueta vai de outro jeito é quando o usuário ele conhece o caminho que o design prefere, que provavelmente é um jeito mais curto e simples, mas ele é obrigado a seguir por outro caminho, por falta de correspondência entre a visão do design e o objetivo preferencial do usuário. Por exemplo, em um editor de texto, ele pode formatar manualmente os parágrafos por desconhecer a formatação automática. Ele vai lá e formata cada parágrafo por parágrafo por simplesmente não conhecer a formatação automática. O não obrigado, ele é o seguinte, é o contrário do vai de outro jeito. Ele sabe a intenção do design, mas ele decide seguir pelo caminho não preferido, pelo design. Isso demonstra, pode indicar, uma falta de compreensão do design sobre a forma de preferência do usuário. Isso identificamos quando o usuário ele percorre pelo menos uma vez o caminho do design, ou se ele menciona isso no pós-teste. Então, tipo assim, se a gente identificou uma etiqueta não obrigado, ou então, tipo, a gente pode sempre colocar no pós-teste uma perguntinha do tipo, você conhece outro jeito de fazer isso? No questionário pós-teste, né? Isso vai me dar dicas de que o usuário ele sabia sim sobre aquele sistema, ele sabia sim sobre a tarefa que o designer queria que ele fizesse, mas ele não fez. Por fim, né, a etiqueta para mim está bom. Equivocadamente, o usuário acredita que concluiu a tarefa. Então, tipo, por mais que ele não saiba que ele por mais que a gente saiba que ele não concluiu a tarefa, ele concluiu, entendeu? Para ele. E isso pode indicar um equívoco causado por uma resposta do sistema. Então, tipo assim, ele não disse que terminou a tarefa de forma aleatória. Ele pode ter recebido uma resposta do sistema para ele poder achar isso, né? E a gente identifica quando ele realmente dá a tarefa por encerrada. E quando no relatório pós-teste ele diz que concluiu com sucesso. A etiqueta socorro, ela consulta ajuda online, outras fontes de informação, incluindo o avaliador, né?
quando realmente ela não tem para onde ir, quando ela tipo, já tentou de tudo, talvez, ela vai tipo, buscar outras formas de terminar aquela tarefa ali. Isso pode indicar, né, que o usuário ele não consegue interpretar ali os signos estáticos e dinâmicos que estão ali na interface. E a gente pode indicar isso quando o nosso usuário ele precisa recorrer aos signos metalinguísticos, ou seja, ele vai passar o cursor em cima dos signos, pode perguntar, enfim. A etiqueta desisto, ela é usada quando o usuário explicitamente admite não conseguir concluir uma tarefa e desiste de continuar tentando, né? Como o próprio nome já disse. Isso pode indicar uma escolha inadequada de organização ou expressão dos signos. Isso é muito importante porque às vezes não é só sobre o signo, às vezes é sobre a sequência de páginas, a sequência de processos que ele está fazendo. Então, ele vai abandonar realmente o cenário da tarefa sem ter concluído. Ou então, tipo, ele vai passar para o próximo passo enfim, não vai fazer mais. Aqui vai um exemplo de como a gente vai etiquetar isso, tipo assim, quantas etiquetas foram quantas etiquetas a gente conseguiu perceber em relação a esse tanto de usuários. Isso aqui foi o que aconteceu, né, nesse sistema de doação de livros. Na quarta fase, nós temos a consolidação dos resultados, finalmente. E aqui, o avaliador, ele vai, como eu disse, ele vai usar aquela tabelinha. E aí ele vai, tipo, prestar atenção na questão da frequência, do contexto, das sequências. Porque a frequência, ela tende a mudar conforme o usuário ganha experiência de uso. Perdão, para o cachorro. Enfim. Tá atrapalhando vocês? Não, pode continuar. Deixa o bichinho. Obrigada. Desculpa, gente. Enfim. Em relação à frequência, ela vai tender a mudar conforme o usuário ganha experiência de uso. Então, provavelmente as etiquetas KD, as etiquetas onde eu tô, elas vão tender a diminuir. Algumas etiquetas tendem a diminuir. E em relação ao contexto, é que a inconsistência entre a interpretação do design e do usuário pela diferença de contexto. Isso é muito comum, né? Porque o design, ele vai ter o contexto dele. Ele escolheu aquele signo, aquela sequência de páginas por um motivo, né? E o design, ele não tem esse mesmo contexto. Então, a gente tem que sempre... por isso que a gente faz o MAC, né? Enfim, e em relação às sequências de etiquetas, principalmente quando elas se repetem. Isso permite identificar problemas nos caminhos interpretativos do usuário. Então, tipo, quando há signos que levam quando há signos interpretativos, aí que há o problema, entendeu? Porque aí o usuário ele não vai entender. E é isso. Esse lance do principalmente quando se repete é porque é como eu disse para vocês. Quanto mais tipo tempo e esforço, maior é a gravidade. Então, assim, o usuário, se ele está repetindo muito a sequência, tipo, desisto, ele realmente não está entendendo a interface ali, né? Enfim, e aí, interpretando as etiquetas mais a fundo, há 3 níveis de problemas relacionados ao objetivo do usuário, que é o operacional, o tático e o estratégico. O operacional, ele ocorre na expressão de uma fala ou uma ação. O tático, ele ocorre na expressão de uma sequência de falas ou uma sequência de ações, né? E o estratégico, ele ocorre na própria definição de objetivo do usuário.
isso aqui vai ser muito importante quando a gente vai... Porque, assim, esses erros, né, esses problemas, eles são muito importantes quando a gente fala sobre identificar o motivo do, do erro, né, da ruptura de comunicação, certo? O quarto ponto é que a gente também pode trazer outras classes de problemas de HC, vindo de outras teorias, abordagens, técnicas, para enriquecer a interpretação do avaliador. E aqui uma frasezinha sobre a interpretação da etiquetagem dos vídeos auxilia o avaliador a decidir se houve problema na recepção da mensagem, quais foram e por quê. E por isso que é muito importante a interpretação da etiquetagem dos vídeos. Se o efeito obtido for incoerente, ou seja, se ocorrer falha de comunicação, porque pode não ocorrer, mas se houver, as seguintes características de ruptura de comunicação ajudam a explicar essas falhas. Ou seja, quando o usuário ele não consegue expressar o significado entendido, ou quando ele entende de modo errado, ou quando o usuário não consegue interpretar o sistema que expressa, ou ele interpreta errado, ou ele não consegue formular uma intenção de comunicação, aí a gente enquadra eles dentro dessas características, essas categorias de ruptura. Aqui a gente vai classificar as falhas. Existe a completa, a parcial e a temporária. E aqui embaixo a gente tem as etiquetas que são relacionadas a esses tipos de falha de comunicação, certo? E nas completas, o efeito obtido é inconsistente com a intenção comunicativa do usuário. Na falha parcial, o efeito obtido é somente parte do efeito pretendido de acordo com a intenção do usuário. É quando ele entende como o não obrigado, ele entende o que o usuário quer, mas ele não vai seguir por esse caminho. Por isso, a parcial, ela, tipo, ok, ele entendeu, então funcionou, mas também não funcionou tanto se ele não usou o caminho do design, né? E a falha de comunicação temporária, que é onde vai adentrar a maioria das etiquetas, é um efeito parcial do processo de interpretação e da comunicação, ou seja, a interação do usuário, e isso vai ser inconsistente ou incoerente com a sua intenção de comunicação. Então, quando ele interpreta ou interage com o sistema de forma incoerente, isso vai identificar isso vai identificar para a gente que isso vai ser uma falha temporária. Porque, por exemplo, isso não necessariamente é o completo, né? Tipo, desisto, não vai ser assim pontual, mas vai ser para agora, naquele momento não está funcionando. O que é isso? Errei, entendeu? É uma falha temporária. É naquele momento ali que ele está. E aqui, sobre o perfil semiótico, eu vou passar por cima porque a Mari falou ontem sobre, mas é assim que nós fazemos o perfil semiótico, fazendo o templatezinho da frase, esse é o meu entendimento como design, de quem é você, usuário, e aqui do lado, a gente vai responder essas perguntinhas também, depois vocês podem dar uma olhada, mas eu trouxe aquele exemplo do sistema de doação de livro, como que eles fizeram, como foi o template deles, como foi o perfil semiótico que eles fizeram, né? Vamos lá. Caro usuário, o sistema de doação de livros é uma ferramenta que eu criei para você, que precisa realizar doações para a biblioteca. Então, quem é? Pessoas que vão realizar doações para a biblioteca.
O sistema de doações, além de permitir o envio do pedido de doação, também tem a função de ajudá-lo na compreensão da composição do acervo da biblioteca. Então, é isso o que o sistema faz. É recomendado que você confira os dados antes do envio do formulário, pois mesmo que possua um controle de dados, em algum caso, pode passar algo despercebido e não apresento nenhuma mensagem para confirmar a execução do pedido. Eu também recomendo que no envio errado do formulário não clique no botão doar no topo da página, pois isso atualiza a página e perde os dados anteriores do formulário. E essa é a forma como você pode utilizar o sistema. Vocês percebem que como que foi criado, né, em relação ao contexto da doação de livros. Achei bem legal esse exemplo, por isso que eu trouxe. E a fase 5 é o relato dos resultados, né? Que aqui a gente vai fazer a nossa descrição do que houve com os resultados, é o nosso relato dos resultados, né? E isso tem que ter os objetivos da avaliação, uma breve descrição dos métodos para auxiliar o leitor a compreender como os resultados foram obtidos, o número e o perfil dos avaliadores dos participantes, as tarefas executadas pelos participantes, o resultado da etiquetagem, em geral contabilizando as etiquetas por usuário e tarefa, os problemas de comunicabilidade encontrados, as sugestões de melhoria, o perfil semiótico do sistema. É isso que tem que ter na nossa verificação de hipóteses, o nosso relatório dos resultados, tá bom? Aqui vai um exemplo do que foi coletado nessa questão de doação de livros, são deixar claro para os usuários que eles devem preencher somente números. Então, provavelmente, a gente pode perceber que houve a questão de, tipo, a pessoa escrever o número 7, entendeu? É importante também, tipo, eles colocaram que altere as cores das páginas adicionais para mais contraste. Então, tipo assim, isso é acessibilidade, entendeu? Melhorar as sessões informativas sobre a doação e composição do acervo. Após o envio do formulário, apresentar ao usuário quais foram as informações inseridas no formulário. Alterar a mensagem de sucesso. Então, a gente pode presumir que a mensagem de sucesso não foi efetiva. Notificar a existência de erro e melhorar as mensagens de tratamento do formulário. Então, assim, isso a gente pode, tipo, presumir os erros que eles tiveram. E eles, num artigo, eles falaram que, assim, foram muitos erros e muitas coisas que eles falaram. Tipo, o MAC, ele tem isso de dizer muitos dados qualitativos. E, no fim, eles tinham várias falhas de rupturas e eles tiveram que escolher, né, em detrimento de outras. Escolher algumas em detrimento de outras, porque realmente, tipo, tinham muitas e a gente tem que dar prioridade, né? E é isso. Muito obrigada, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar.